Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre o incolor Tsukutazaki e seus anos de peregrinação. Romance do autor japonês Haruki Murakami, que saiu pela Alfaguara, né? Um romance japonês, o que não é característico desse canal, até porque o objetivo desse canal é promover a literatura brasileira, pode ser contemporânea ou não, mas que resolvi fazer a crítica porque entrei em um desafio literário desses da internet, né? Um bingo literário, e uma das categorias era ler um livro japonês. Então, já queria ler um livro do Murakami há muito tempo e aproveitei esse bingo para ler. Fui na internet, procurei saber qual o melhor livro dele para ler, né? E percebi que o pessoal comenta muito que os livros dele são muito interligados e muitas vezes para entender um, você tem que ter lido o outro, e que o único deles que tem a história, um dos únicos, né? Pelo que eu entendi, que tem a história mais fechadinha é esse, então resolvi comprar e ler, né? Então vou fazer um comentário sobre ele. Interessante também fazer a leitura desse livro, né? Como eu falei, não é o objetivo do canal, mas ele é um livro grande e como eu li, eu resolvi não desperdiçar a oportunidade de fazer a leitura. Ele é um livro grande no tamanho, né? A Alfaguara traz aí livros de tamanho maior, né? Ele tem aqui as suas 326 páginas também, né? Apesar de ter a letra bem grande, mas ele realmente é um livro grande também pela história, né? Que se passa durante muito tempo. É a história em primeira pessoa, vi também em alguns sinopses que é um tanto autobiográfico do Haruki Murakami, que vai contar a história do Tsukuru Tazaki, do título, né? Um rapaz que vive em Nagoya, no Japão, e que lá ele tem um grupo de amigos inseparáveis, que são 5 amigos. Ele, 2 homens e 2 mulheres. Só que dos 5, 4 deles têm sobrenomes que são relacionados a cores e ele não. Isso é representado semioticamente aqui na capa do livro, né? Interessante que essas bolinhas representam os 5 amigos, né? Um tem um nome vermelho no sobrenome, o outro tem um nome azul no sobrenome, e outro tem outra, né? Tem o sobrenome preto e outra o sobrenome branco, e esse separado aqui é o incolor, né? Tsukuro. Eles são amigos inseparáveis, mas o Tsukuro, ele sempre fica com medo de ser deslocado, né? De ser esquecido por ser o único diferente do grupo. O que realmente acontece, né? Com o passar dos anos, esses amigos resolvem se separar, né, dele. Eles continuam unidos, mas se deslocam ali, se separam dele, e ele entra em uma depressão por causa disso enorme. E aí a gente vai acompanhar uma passagem bem grande do livro, no qual vai fazer esse debate sobre a depressão. E aí, anos depois, 16 anos depois, ele vai voltar, né? Ele vai morar em Tóquio, já adulto, e lá de Tóquio ele resolve voltar à cidade natal dele para tentar entender o que foi que aconteceu, porque os 4 amigos, né, amigos e amigas dele resolvem se distanciar dele, né?
É um livro que vai tratar sobre solidão, né? E sobre depressão também. É muito interessante que é um tema, pelo que eu vi, vigente do Haruki Murakami, né? Essa questão da solidão. Para quem não conhece, de forma alguma, né, como eu que não havia lido nada sobre o Murakami, sobre as questões temáticas dele, a única oportunidade, eu acho que, de conhecer ele é através do filme Drive My Car, né, que vai aparecer aqui na tela, no qual o filme é baseado em um conto dele. E eu já havia assistido ao filme, né? O filme ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro, né? Agora eles chamam de melhor filme internacional no ano de 2022. E é uma representação, né, sobre um dos temas do Murakami, essa questão da solidão, né? O protagonista é muito solitário. E também é uma representação dessa sociedade moderna do Japão, né? Principalmente da cidade de Tóquio. E também uma representação de infidelidades, de problemas muito realistas da sociedade japonesa, principalmente da cidade de Tóquio, apesar de que grande parte da narrativa aqui se passa também, principalmente, né, na cidade de Nagoya. Então é um livro extenso, narrado em primeira pessoa, né? Vai, de alguma maneira, faz com que você comece a entender um pouco mais sobre essa sociedade japonesa, né? Mas também vai trazer um reflexo bem interessante do ser humano, do cotidiano, do contemporâneo, né? Que é esse ser humano mais fechado em si mesmo, muito mais egocêntrico, egoísta também, né? E os problemas que esses sentimentos podem trazer. Os seus anos de peregrinação, que está no título, faz referência a uma música que ele vai destrinchando essa música durante o livro, né? Os anos de peregrinação aqui no livro são contados a partir de 3 fases da vida dele, né? O início da adolescência, né? O fim da adolescência e a vida adulta, né? Sobre características do livro, eu acho que eu nem vou comentar muito. Acredito que eu vá ficar por aqui mesmo, até porque apesar dele ser narrado em primeira pessoa e tem muitas características que a gente pode ligar à literatura contemporânea brasileira, mas eu acho que não seria o ideal fazer essa comparação e essa relação, já que a gente está falando de uma literatura que, sim, tem características do contemporâneo próprio do Japão, de uma estrutura de literatura contemporânea japonesa, e que para fazer um comentário além disso, eu teria que fazer um estudo bem mais elaborado sobre essas características. De toda forma, um ótimo livro inicial para começar a entender a literatura do Haruki Murakami. Deixo também a recomendação do filme, o Drive My Car, um excelente filme, e deixo a recomendação do O Incolor Tsukuro Tazaki e seus anos de peregrinação. Tchau vocês, obrigado por estarem aqui novamente e até o próximo vídeo.